Aperte o cinto de segurança que a nossa viagem com o Ubercast começa agora, mostrando como a tecnologia e a diversidade compartilham a rota para a segurança. Olá, eu sou a Letícia Vidica, uma navegadora incansável, sempre à procura de caminhos que me levem por territórios de compreensão e empatia. E neste videocast, promovido pela Uber, sou eu quem está no comando do volante para guiar todos os nossos diálogos. Antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição para auxiliar na contextualização de quem está apenas escutando o episódio, tudo bem? Eu sou uma mulher negra, cis. Meu pronome é ela, dela. Eu estou vestida com uma roupa rosa pink, sentada em uma mesa triangular de cor preta e acompanhada por 3 pessoas incríveis que eu vou apresentar em breve. Estamos em um ambiente com microfones posicionados à nossa frente, numa mesa triangular preta, com luzes de LED atrás de cada um de nós que completam a cena. A ideia desse videocast é navegar por bastidores de como a plataforma da Uber é construída. Quando eu falo de plataforma, eu estou falando de todas as opções que estão disponíveis na Uber. Não são apenas as viagens, mas as entregas de itens, compras em lojas ou supermercado, por exemplo. Quando eu fui convidada, nem eu tinha ideia de tudo que estava por trás de uma simples viagem e tudo que precisa ser feito até que eu abro o meu app, peço uma viagem, entre e saia do carro contente e deixando o motorista também contente. Gente, parece tudo muito simples, mas para a viagem ser boa, a do motorista também precisa ser, né? E para isso, muita coisa precisa acontecer e muita gente precisa estar envolvida. Vocês não faziam ideia, né? Olha, a gente quer bater um papo leve, ouvir várias pessoas que estão envolvidas na estratégia da empresa e também alguns especialistas em temas centrais para as discussões que nós vamos propor aqui, que vão nos ajudar a entender o contexto da empresa que ela está inserida. Isso porque a Uber é um app muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia e de uma forma tão intensa que não dá para falar da empresa sem falar de sociedade e vice-versa, não é mesmo? Não dá para falar da nossa vida em sociedade, na forma como a gente se move, sem considerar a presença da Uber. E é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa série. E para embarcar nessa viagem aqui comigo, eu dou as boas-vindas a Silvia Pena, que comanda as operações da Uber no Brasil. Silvia, por favor, faça a sua autodescrição. Obrigada, Letícia. Sou Silvia, diretora-geral da Uber aqui no Brasil. Sou uma mulher cis, branca, os pronomes são ela, dela. Eu tô vestindo uma camisa branca de botão de linho e uma calça bege, sentada do seu lado esquerdo. Muito bem-vinda e que essa conversa seja muito construtiva para todos nós. Também ao lado da Silvia, a gente está aqui com o Leandro Segala, que lidera o time de relacionamento com autoridades policiais no Brasil na Uber. É isso, né? É isso aí, Letícia. Obrigado. É muito legal para mim estar aqui hoje com vocês. Vou me descrever, então eu sou um homem branco, cis, meus pronomes são ele e dele. Eu tô vestindo uma camisa azul, uma calça bege. Sou alto, cabelo castanho e olhos azuis. Seja muito bem-vindo, Leandro, na nossa conversa. E pra gente fechar aqui a trinca, a gente tem a presença ilustre da Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Seja muito bem-vinda e já aprendeu a lição, né? Vamos só descrever. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui com você, com a Silvia e com o Leandro. Meu nome é Samira, eu sou uma mulher cis, branca. Tô vestindo uma camisa de cor cru, de linho, uma calça preta. E meus pronomes são ela e dela. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de discutir temas tão relevantes para os tempos que a gente está vivendo, né? E nesse primeiro episódio dessa série, a ideia é a gente descobrir quais as ferramentas da Uber desde o início no desenvolvimento da estratégia e como ter um olhar mais diverso, mais inclusivo e como isso pode impactar diretamente a experiência para todo mundo que usa o aplicativo. Nas nossas primeiras conversas aqui, eu entendi muito que a Uber é uma empresa de tecnologia, mas que está diariamente conectando pessoas das mais diversas no mundo real. Isso, gente, me impactou muito, porque realmente tudo que estiver acontecendo na sociedade, sejam tensões, conflitos ou até celebrações do país, como uma final de campeonato de futebol, por exemplo, vai impactar diretamente a experiência no aplicativo. Ou seja, a cultura e os valores da sociedade em que a Uber está inserida têm um impacto enorme na forma como ela atua.
Por isso eu queria começar aqui ouvindo a Silvia sobre uma característica muito específica da Uber, que está tão presente, né, nesse contexto todo de sociedade que a gente estava falando. Mas eu tenho uma curiosidade que eu aposto aqui, que é a curiosidade geral. É a Uber ou o Uber? A gente fala a Uber, porque é a empresa Uber. Então, a Uber. Então, estamos entendidos. A Uber. A Uber. Claro, muito bem claro. Silvia, eu queria que você começasse a nossa conversa aqui falando um pouco sobre a Uber ser tão parte da nossa vida, né? Por isso é tão sensível tudo que a sociedade passa e como impacta na empresa. É isso mesmo. É um desafio, mas é algo também muito bacana. Na verdade, quando a gente fala de Uber, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça, a primeira coisa que eu gosto de falar é escala. O tamanho que a gente tem e, de fato, como você bem disse, acaba que isso se reflete. Na verdade, a gente é um reflexo muito forte da sociedade. Para você ter uma ideia dessa escala que eu tô falando, a gente tá falando de mais de 25 milhões de viagens por dia que acontecem no mundo, na plataforma. Nossa, é muita coisa. E aqui no Brasil a gente tá em todos os estados, numa operação que funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. Então, realmente, gira numa escala muito grande e a gente é um reflexo dessa escala. Pode-se dizer que os desafios da sociedade, eles de alguma maneira se refletem, se espelham dentro da nossa plataforma. E por isso que a gente tem que trabalhar também tão forte com diversidade. Porque a gente precisa de um time diverso, um time que consiga entender a sociedade, todas as diferenças que implicam essa sociedade. A gente não consegue desenvolver uma ferramenta, a gente não consegue trazer uma novidade, uma solução nova, sem pensar na diversidade da sociedade. E com isso, a gente precisa muito de ter um time diverso. É muito legal você falar isso, porque as pessoas às vezes não pensam que tecnologia tem tudo a ver com diversidade e inclusão, né? Tecnologia é desenvolvida por pessoas, né? E para pessoas. E num mundo tão diverso, tão, né? Com pessoas tão diferentes, é importante mesmo a gente ter esse olhar. Eu achei isso tudo muito interessante. Olhando para essa ótica, a gente consegue entender que tudo que está acontecendo no país, de uma maneira ou de outra, ela afeta a interação do aplicativo. E se a sociedade está mais ou menos violenta, intolerante, tudo isso é um impacto, né? E as pessoas às vezes não fazem a menor ideia. E aí, Samira, já que a gente está falando de Brasil, já eu queria te colocar na conversa, queria que você trouxesse um pouco do panorama do país, né? Como é que a gente está, principalmente depois desse período de pandemia? Eu diria que depois da pandemia, o Brasil se tornou um país, infelizmente, mais violento e mais intolerante. Acho que os desafios são imensos no campo da segurança pública para a gente garantir segurança da população. De um lado, a gente tem um desafio que tem relação com os crimes contra o patrimônio, né? E o medo que isso provoca na população. Então, é você sair de casa e ter medo de ter seu celular furtado ou roubado, de você sair com o seu carro e ter medo de ter seu veículo roubado ou furtado. E estes são crimes que vêm crescendo bastante desde o final da pandemia, né? Eu diria que a gente está diante de uma certa mudança no padrão dos crimes no Brasil. E é algo que nós, como sociedade, precisamos ficar atentos. E vocês, como empresa, né, que está no dia a dia da população, também precisa ficar atento, porque essa mudança implica, por um lado, no crescimento de determinados tipos de crime, como roubos e furtos de veículo, roubos e furtos de celular, por conta de novas modalidades de crimes, como o golpe do Pix, e também no crescimento muito significativo dos crimes de estelionato, são os golpes pelas redes sociais, do WhatsApp. Mas a gente também tem um outro desafio do ponto de vista, né, da violência, que inclusive, não é uma questão que se acentuou necessariamente com a pandemia, mas que eu acho que faz parte, infelizmente, da nossa sociedade, que é uma presença muito forte dos crimes de ódio, de modo geral, contra a população LGBT. De crimes de intolerância religiosa, de crimes, violência doméstica e violência sexual. Inclusive, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem uma parceria com a Uber, que é muito voltada à proteção das mulheres em situação de violência doméstica, porque esse tem sido um problema no país inteiro. E quando a gente fala do perfil dessa vítima, a gente está falando de um público também muito específico, né? Especialmente pessoas negras, quando a gente fala da violência letal, quando a gente fala das formas mais brutais de violência, a gente está falando que 75%
85% das vítimas são pessoas negras. Quando a gente está falando da violência contra a mulher, se ela tem sido muito democrática, no sentido de que afeta mulheres de todas as classes sociais, o feminicídio é um crime que afeta principalmente as mulheres negras. Então, eu diria que esse é o contexto em que a Uber atua no Brasil, né? O mesmo país, que é um país do samba, do carnaval, do futebol, e que mobiliza tanto a sociedade, né, nessas celebrações, é também um país muito violento, intolerante e inseguro. É interessante você trazer essa mudança na característica, né, do tipo da criminalidade, porque isso acontece de tempos em tempos e, assim como a sociedade muda, a cidade mudou muito depois da pandemia, as formas de crime também mudaram. Existe diferença entre estados e cidades para esses dois tipos de crime? Por exemplo, o crime patrimonial, ele tem acontecido mais em determinado local do que em outro? A gente tem algumas diferenças, inclusive regionais, né? Algumas modalidades de crimes acontecem com maior intensidade num território ou outro. Então, por exemplo, o golpe do Pix é algo que começou muito forte no Sudeste e agora está se espalhando para outras regiões do país. Mas quando a gente fala dessa violência, e eu diria até do medo, né? Porque eu acho que a gente tem um aspecto que é o crescimento dos indicadores de violência. E o outro é a sensação de medo, que não necessariamente está vinculada à estatística. A gente pode ter redução de vários crimes e ainda assim a população se sentir insegura. E aí eu acho que esse é o nosso grande desafio, porque a gente vive um processo de interiorização da violência. Então hoje a gente não vê diferenças, por exemplo, num grande centro urbano, como uma capital como São Paulo e Rio de Janeiro, e uma cidade do interior. A violência e os crimes, por exemplo, patrimoniais, eles estão presentes em todos os lugares. Assim como a intolerância, os crimes de ódio. Sim. Acho que esse é o nosso desafio. Se há 20 anos atrás, quando a gente falava sobre insegurança, a gente falava olhando para os grandes centros urbanos, hoje isso é algo que faz parte do dia a dia da população como um todo. Já não tem mais aquele lugar seguro, né? Antigamente a gente ouvia, né? Eu vou pro interior, que é mais seguro, que é mais calmo. E aí, com isso, vem esse desafio, né? E eu fico mais pensando aqui, com esse cenário de um país com criminalidade tão expandida, com a presença da Uber, por exemplo, de norte a sul, fica bem claro o desafio de segurança que se tem pela frente, né? E aí eu entendo também que os problemas estão aí, que não foram criados pelo aplicativo, mas que afetam diretamente essa atividade. Aí eu queria já incluir na conversa você, Leandro, justamente passando essa bola, para te ouvir um pouco como é que a Uber pensa a segurança, considerando esse cenário que a Silvia e a Samira acabaram de trazer aqui pra gente. É um desafio muito grande. E entender esse desafio é parte da nossa proposta e alocar bastante recurso no desenvolvimento de ferramentas que possam atender a esses desafios. Hoje, para a gente, segurança é mais do que uma prioridade. Segurança, para nós, é um valor da nossa empresa. Então, a gente coloca a segurança em tudo que a gente faz. Desde o desenvolvimento de uma ferramenta que a gente começa, dos engenheiros trabalhando numa solução, ou mesmo entendendo uma pesquisa que foi feita numa determinada região do Brasil para tentar alocar um recurso para aquela região. A gente tem a segurança como uma das principais balizas desses trabalhos. E isso para todos os times, não só dos nossos times que atuam com segurança, mas dos times mais variados. Falando sobre segurança também, a gente internamente divide segurança em 3 momentos distintos para facilitar a compreensão. A gente entende segurança num primeiro momento como segurança antes da viagem, segurança durante a viagem e segurança depois da viagem. Quando a gente fala de segurança antes da viagem, a gente fala de recursos e esforços para tornar aquelas viagens ainda mais seguras. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de verificação de documento de veículo, verificação de documento de motoristas parceiros, verificação de identidade dos usuários através de integrações que a gente mantém. Então esses são os esforços que a gente tem antes da viagem. Quando a gente passa a falar durante a viagem, a gente tem diversas ferramentas que são disponibilizadas para usuários, motoristas parceiros, enfim, toda a comunidade que utiliza o nosso aplicativo para justamente conseguir ter acesso a esses recursos. Então a gente tem gravação de áudio, tem gravação de vídeo, a gente tem uma ferramenta que tem a integração com centros de emergência de diversos estados do Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, até se eu tiver oportunidade. Esse é o momento que a gente está falando durante a viagem. E por fim, a gente tem aquele depois da viagem. A gente fez toda uma rotina de esforços para tentar que essa viagem seja o mais segura possível. Chegado ao depois da viagem, caso haja algum tipo de incidente, alguma intercorrência que precise da nossa intervenção, a gente vai contar com suporte especializado, vai contar com um time como o meu, por exemplo, que vai prestar suporte a autoridades de segurança pública numa investigação criminal. Então essa é a maneira, em suma, que a gente estrutura a segurança dentro da empresa. Quem são as pessoas que desenvolvem todas essas ferramentas? Essas ferramentas elas são desenvolvidas hoje por um centro de tecnologia que existe aqui no Brasil. Esse centro ele é o primeiro que foi desenvolvido fora
dos Estados Unidos. Então, isso é o resultado de um investimento de mais de 250 milhões feito aqui no Brasil. Então, a gente tem hoje um time que é composto por mais de 200 pessoas aqui no Brasil, essencialmente, em sua maioria são brasileiros. E eles, justamente, com esse conhecimento de realidade brasileira, aliada a outras iniciativas, como, por exemplo, pesquisas, pilotos que a gente faz aqui no Brasil, pilotos que a gente faz, enfim, em diversas regiões para justamente atender às necessidades que a Samira trouxe aqui, que a gente tem particularidades. Cada Brasil é um Brasil diferente. E a gente consiga ter uma ferramenta que embarque todas essas pessoas dentro da nossa plataforma. Então, acho que um excelente exemplo de ferramenta que foi desenvolvida por esses times aqui no Brasil são, eu vou citar aqui 3, mas enfim, teriam várias outras para a gente falar. Claro. Uma integração que a gente tem com a Serasa Experience para fazer a verificação dos usuários. Então, a gente faz a validação de identidade de usuários através dessa integração. A gente também tem uma outra ferramenta que solicita que usuários que vão fazer viagens com pagamento exclusivamente em dinheiro, eles recebam um pedido para que eles tirem uma fotografia do documento deles. Então, eles vão tirar uma foto do RG ou da CNH deles. Então, imagine, por exemplo, que eu, Leandro, sou um novo usuário da Uber, quero pedir uma viagem, vou pagar exclusivamente em dinheiro, o aplicativo vai me pedir que eu tire uma foto do meu documento, que eu tire uma foto da minha CNH. Acho que esse é um exemplo bem legal. A gente tem uma outra ferramenta também que é recente, ela está em fase piloto, e essa ferramenta aqui que ela estabelece? Ela estabelece que usuários também novos, que vão fazer viagens, a gente pede que eles tirem uma selfie. Então, a gente armazena essa selfie, inclusive, para compartilhar com autoridades, caso seja necessário. Interessante. Nossa, quanta coisa, né, Samira? Pois é, e eu tô aqui pensando em tudo que o Leandro tá falando e o quanto essas medidas pro usuário novo pode parecer, puxa, mas isso de novo, tem que colocar mais essa informação, tem que tirar foto do documento, pode parecer uma certa chatice para alguns, mas isso é essencial para nossa segurança. A gente vive uma era em que os golpes e crimes digitais, estelionatos, estão num crescente absurdo. Então, é evidente que eles também vão tentar usar uma plataforma como a Uber para cometer ilícitos, né? Então, esse tipo de verificação é fundamental. E no final do dia, todo mundo quer chegar em casa em segurança, né? Que seja uma viagem segura. A gente está sentado dentro de um carro e nem imagina que tem todo um time trabalhando por uma segurança. E é muito interessante. Teve um episódio que eu queria trazer aqui recente de uma amiga que estava presa num trânsito por muito tempo, porque a cidade de São Paulo, trânsito é a nossa característica. E recebeu uma mensagem da Uber perguntando se estava tudo bem com ela, porque ela estava muito tempo parada dentro do carro. E isso é muito interessante, é legal trazer essa história, porque realmente vocês estão trabalhando fortemente pela segurança. E é interessante entender essa maneira que vocês estruturam, né? Porque a gente consegue ver que não é só uma coisa só que vocês fazem e pronto. Tem muita coisa e muita tecnologia, pelo que eu tô vendo, para tentar solucionar os problemas. E que é um desafio enorme, né? Não, sem dúvida. E acho que vale destacar, eu estou falando bastante aqui de ferramenta de segurança, verificação de pessoas, tudo mais, mas a gente está falando de um recorte muito pequeno das viagens. 99,9% das viagens, elas acabam em segurança sem qualquer intercorrência. E a gente está tratando aqui de um pequeno percentual que justamente a gente quer estar preparado para atender e dar suporte para essas pessoas. A gente ficar mais seguro. Mas, Leandro, eu fiquei curiosa aqui com relação à sua formação e à sua experiência, que são bem diferentes do que, de repente, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, estão pensando. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu não fazia ideia de que existia uma área assim na empresa. E conta pra gente o que exatamente vocês fazem. Foi diferente até pra mim quando eu entrei pra empresa. Quando a primeira vez que eu ouvi falar que a empresa tinha um time como esse, eu falei, nossa, mas que diferente. Não fez nem muito sentido pra mim, mas hoje integrando a equipe há quase 4 anos, fica muito claro que existe um genuíno propósito na empresa de promover a cooperação com autoridades. Então, já dando aqui um spoiler do que eu vou falar, eu vim da polícia, eu passei aí cerca de 14 anos na Polícia de São Paulo, onde eu atuei basicamente no DHPP, então na repressão a delitos de homicídio, e na divisão de sequestro, investigando crime de extorsão mediante sequestro. Saí da polícia no ano de 2019, junto com outro colega, o Marcelo, que está aqui com a gente também, que teve uma atividade na polícia um pouco diferente, mas para quê? Para justamente tentar agregar esse conhecimento que a gente teve de investigação policial, de conhecimento de casos reais e tudo mais, para ajudar justamente no desenvolvimento de ferramentas. Então, a gente consegue ajudar o desenvolvimento de uma ferramenta, a gente consegue auxiliar um time que tem alguma dúvida com relação a uma expansão de um mercado em determinada região, a gente consegue cooperar com autoridades que estão investigando um caso real. E aqui eu estou falando de investigação de caso real, mas não necessariamente que eles envolvam a nossa plataforma. A gente coopera em diversos casos que não têm relação nenhuma com a gente, mas a legislação brasileira, ela preconiza que as empresas elas devem compartilhar dados em algumas situações, e é justamente nessas situações que os nossos times vão atuar. Acho que a título de curiosidade, né, a gente tem uma estrutura que é global, focada justamente nisso. A gente tem uma equipe que é voltada só para a resposta. Então, acho que essa é um overview do nosso time, uma visão geral do nosso time e do que a gente faz.
Eu sou socióloga de formação, então eu não sou policial, mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a organização que eu dirijo, é uma entidade que é formada por pesquisadores, ativistas e policiais. Então, metade do nosso conselho de administração são pessoas que atuam nas polícias do país inteiro. Um colega que era do conselho de administração do Fórum, um sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, me ligou por conta de uma emergência. Ele foi atender uma ocorrência de violência doméstica. Essa ocorrência era uma tentativa de feminicídio. A mulher estava muito machucada e o agressor tinha fugido. Só que ele fugiu de Uber. Ele pediu um carro e fugiu. E aí ele me ligou, enfim, ele sabia que o Fórum tinha parceria com a Uber, me liga e fala, me ajuda, você consegue me colocar rapidamente em contato com alguém do setor da área de segurança da Uber? Porque o agressor fugiu de Uber. A equipe da Uber rastreou qual era o carro, né, o motorista que estava levando esse passageiro. Para o motorista da plataforma, era mais um passageiro como tantos outros, né? Não era um fugitivo de uma tentativa de feminicídio. E, por sorte, eles conseguiram interceptar o carro já na rodovia, porque eles já iam cruzar a fronteira de Santa Catarina para o Paraná. E conseguiram fazer a prisão desse agressor. Mas foi um caso, enfim, eu tenho essa história para contar, que é um caso real de um agressor que foi preso, que tentou fugir como... utilizando o Uber, mas que, felizmente, com o apoio da empresa, foi interceptado. Que bom que teve um final satisfatório, né? E isso traz um pouco do que a gente falou lá no começo, o quanto a operação da Uber tá ligada, mais do que a gente imagina, com os casos da sociedade. Até compartilhando um pouco, é bem comum, Leandro, casos como a Samira trouxe. Tem algum caso que você possa falar pra gente, claro, sem dar nomes? Alguma história? Não, esses casos acontecem, como eu disse, né? A gente trabalha em casos que se relacionam com a plataforma ou não. Arrisco dizer aqui que a maioria eles não tem relação com a plataforma. Mas esse exemplo da Samira, ele fala de uma coisa que eu acho que é muito importante. É uma experiência que eu trago da polícia, que eu trouxe de lá. Se eu pegar o meu telefone aqui, sei lá quantos aplicativos e recursos eu tenho que coletam dados das pessoas e que a gente não tem compreensão de como esses dados podem ser utilizados numa investigação. Essa mesma incompreensão existe na polícia. Então, com o avanço da tecnologia, as polícias elas têm se baseado cada vez mais no uso de dados nas suas investigações, para se afastar um pouco mais daquela coisa de testemunho, enfim, provas mais subjetivas e trazer provas objetivas para a investigação. E nesse ponto, nosso aplicativo, a gente tem uma postura totalmente proativa de buscar as polícias. Então a gente faz seminários em academias de polícia, por exemplo, falando, policiais, nós somos a Uber, esses são os dados que o nosso aplicativo coleta e esse é o caminho legal para vocês requisitarem os dados. Então, caso haja necessidade em algum momento, vocês têm que enviar o ofício de acordo com a legislação XYZ, enfim, para garantir de forma transparente que a polícia, caso ela precise, ela tenha acesso aos dados e conheça o caminho necessário. Esse tempo de resposta a um incidente, seja de novo na plataforma ou não, é crucial numa investigação na garantia da segurança da população. E a gente consegue colaborar. Nossa, gente, quanta coisa interessante. Muito legal ouvir tudo isso, mas dá uma seguradinha porque a gente vai falar mais no próximo bloco. Samira, você que está numa organização ligada à segurança pública, a gente estava aqui falando o quanto as coisas que acontecem na sociedade impactam, né, nas operações das empresas. Eu queria que você falasse justamente dessa conexão entre iniciativa privada e como que isso pode ajudar a mudar um pouco dessa realidade que você já trouxe um pouco no outro bloco para a gente. Legal, Letícia. Bom, eu acho que essa colaboração ela é fundamental. A gente tende, acho que no imaginário social, tem uma ideia de que segurança pública é um problema de polícia. Mas segurança pública, na verdade, é um direito social. E enquanto direito social é algo que depende da colaboração de todos. A forma como a gente vive hoje, né? E acho que especialmente pós-pandemia, a gente cada vez mais depende da tecnologia, depende do aplicativo para se deslocar pela cidade, para fazer qualquer coisa. Hoje a gente acaba dependendo da tecnologia. É um problema de sociedade, né? Como a gente bem vinha falando. Agora tem uma curiosidade que conecta um pouco com o que o Leandro falou, com o que a Samira falou no começo, que é todo esse esforço de segurança. E aí eu queria te perguntar, Silvia, vou explicar um pouquinho, que é o seguinte, é justamente esse reconhecimento de que é necessário investir em diversidade e inclusão, que é uma coisa que aumentou nos últimos anos. Eu, por exemplo, participei de um evento com o Movimento Mulher 360, participamos juntas, e fiquei impressionada com a quantidade de empresas que aderiram ao movimento nos últimos anos, que passaram a entender um pouco mais sobre isso, né? Nesse movimento, acho que foram cerca de quase 800 empresas que aderiram. Vendo isso, eu entendo que para vocês, isso é mais do que uma bandeira também. E como a gente
conecta diversidade e inclusão? A gente está falando de segurança numa empresa de tecnologia, mas a gente está focando em diversidade e inclusão. Como conecta tudo isso? Isso que você falou é verdade. Acho que diversidade para Uber não é uma bandeira, não é só uma bandeira. Ela faz parte do nosso DNA. A gente olha para a diversidade e a gente tem que olhar de uma maneira bem ampla. Então, desde como a gente trabalha a diversidade com os nossos colaboradores, até como a gente posiciona, a gente influencia a sociedade, os mais de 30 milhões de usuários. Quando a gente fala dessa conexão, então, por que diversidade, segurança, como essas coisas se conversam, a gente tem que lembrar muito que a nossa plataforma é uma plataforma de tecnologia que intermedia, através da tecnologia, viagens que acontecem no mundo real. E aí, fazendo aí o gancho com o que a gente estava falando de escala, o mundo real, ele acontece com todo o espelho dessa sociedade, com toda a diversidade que a sociedade tem. A sociedade tem pessoas diferentes, tem aspectos culturais diferentes, muitos detalhes diversos que precisam ser pensados. Para a gente atuar de maneira efetiva, a gente precisa pensar de maneira igualmente diversa. Internamente, a gente teve muitos avanços, a gente teve avanços em diversidade de gênero. Hoje a gente tem mais de 50% de mulheres na liderança, em cargos de alta liderança aqui no Brasil. A gente trabalha em diversidade racial, então a gente tem toda uma interseccionalidade que precisa ser trabalhada. E o que a gente observou foi que não é um esforço único, não tem uma iniciativa que vai trazer resultado e que vai promover essa mudança de diversidade. Na verdade, é um conjunto de fatores que precisam acontecer paralelamente. A gente precisa que diversidade entre como uma prioridade em todos os níveis da organização. A gente precisa trabalhar em diversidade no nosso processo de contratação, no nosso processo de retenção, no nosso processo de promoção. A gente precisa trabalhar com parceiros para a gente poder trazer esse letramento para o nosso time interno. A gente precisa atuar também, a gente tem essa responsabilidade de atuar em campanhas com a sociedade. Então, eu acho que é um leque bem amplo aí que precisa ser trabalhado dentro do contexto de diversidade. E a gente sabe que não para nunca, porque a diversidade, você dá avanços. Se você para os esforços intencionais, volta. Exatamente. É um caminho sem volta. Acho que a palavra intencionalidade, ela é muito forte. Porque se não tiver intencionalidade, a mudança não acontece. Para a gente entender muito bem o que está acontecendo na rua, promover ferramentas, trazer uma tecnologia que faça com que a viagem seja mais segura, a gente precisa ter um time muito diverso, que entenda essa sociedade para poder trazer ferramentas. E como você vê, Leandro, a gente está falando aqui dessa importância toda da diversidade e inclusão para a Uber como prioridade, pelo que eu estou entendendo, assim como segurança como prioridade, como que você vê isso impactando na ponta, e justamente no desenvolvimento de tecnologias? Eu tenho até um exemplo relativamente recente em que a Uber assinou um compromisso de proteção de direitos de pessoas LGBTQIA+, com o Ministério dos Direitos Humanos, e como parte desse esforço, a companhia toda foi convidada a colaborar. Então, o que a gente consegue fazer para dar suporte para esse compromisso? E o nosso time, que é um time de cooperação com a Autoridade de Segurança Pública, foi convidado também. A gente falou, o que a gente consegue fazer dentro do nosso lado? Então a gente pensou, existem unidades que são especializadas em delitos de intolerância. Vamos tentar se aproximar dessas unidades, garantir que elas saibam os caminhos de requisitar dados para nós, que elas consigam entender como a gente consegue colaborar com as investigações delas. E acho que isso está intrinsecamente ligado ao que foi dito pela Silvia agora, porque em última instância, aquele time que está mais lá na ponta, que está fazendo uma atividade que não necessariamente tem a ver com a operação, no final das contas está se beneficiando e está cooperando com a diversidade, com a equidade e com a inclusão que toda a empresa tem promovido internamente. E fico aqui pensando, e como é que vocês desenvolvem essas soluções? Como que se pensa uma mudança no aplicativo, por exemplo, né? Porque ele está sempre se atualizando conforme as mudanças da sociedade, as questões de segurança, mas como é, Silvia, essa forma de pensar, essas mudanças que o aplicativo sofre? Eu acho que escutar é uma palavra-chave. Então, a gente pensa sempre em mudança, sempre ouvindo. A gente tem os nossos próprios canais de atendimento, a gente tem pesquisas dentro do aplicativo, a gente faz rodas de conversas com motoristas parceiros, principalmente, mas também com usuários. A gente coleta informações no dia a dia para a gente poder escutar o que precisa ser melhorado, o que a gente precisa trazer de novas experiências, novas soluções, novas ferramentas. Como o Leandro já falou sobre o centro de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil, a gente consegue desenvolver localmente, então traz essa nuance local,
principalmente dentro do Brasil, que é um país que tem um aspecto de segurança muito diferente. Quando a gente viu toda a fala, tudo que a Samira já contou aqui, a gente percebe que o brasileiro, ele pensa em segurança de uma maneira diferente do que em outros lugares do mundo, por causa do contexto em que a gente está. Então, quando a gente tem um time de tecnologia que está desenvolvendo essas ferramentas globais, baseado aqui no Brasil, a gente traz nuances locais em soluções que são desenvolvidas e são aplicadas globalmente. Aquele tempero brasileiro dentro das ferramentas globais. Quando você fala, né, que a Uber tem a diversidade e inclusão como não como uma bandeira, mas como parte do seu valor, imagino eu que vocês tenham grupos de afinidade também dentro da empresa. Como funcionam esses grupos e eles têm alguma atuação também na hora de pensar uma mudança no aplicativo, ou sugerir, ou participar de um processo de criação? Tem sim. Então, os grupos de afinidade, acho que às vezes a gente já sabe, algumas empresas privadas têm, enfim, mas só para contar um pouquinho mais, eles são grupos da comunidade de funcionários da Uber. Eles têm uma agenda própria que é feita sobre o olhar desses funcionários, que são funcionários que ou se entendem representantes desses grupos ou aliados, então Sim. Não precisa ser exclusivamente. São 7 grupos de afinidade que a gente tem aqui no Brasil ativos hoje. Então, a gente tem o grupo de mulheres da Uber, a gente tem o grupo de pessoas negras, a gente tem o grupo de pessoas com deficiência. E a ideia é que esses grupos, eles atuem tanto no letramento interno ou em processos de mentoria, em várias atividades internas para promover diversidade e inclusão internamente, quanto na nossa plataforma. Sim. Então, trabalhando em campanhas, dando inputs e apoiando no desenvolvimento de ferramentas. Esse grupo ele tem um papel muito estratégico em como a gente contempla a diversidade e inclusão dentro das soluções que a gente realmente entrega dentro do aplicativo. E falando de diversidade e inclusão, a gente tem um vídeo aqui da Glenda, que é Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da Uber na América Latina, e vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver? Oi, Letícia. Oi, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Estou passando bem rapidinho para contar para vocês que a área de diversidade, equidade e inclusão existe na Uber desde 2017. A gente tem uma estrutura global de diversidade, mas também temos a representação nas regiões, que é super importante, né, para a gente poder adequar o nosso discurso, adequar as nossas ações, né, entender quais são as oportunidades até que a gente tem em cada um dos países e das regiões. Eu atuo hoje na região da América Latina e faço 2 grandes trabalhos, né, junto com a área de diversidade. Uma é como a gente apoia as áreas de negócio. Então, no desafio, né, de garantir que o nosso aplicativo, que todos os nossos produtos sejam inclusivos e equitativos, né? Ou seja, servindo a nossa população da região como um todo, para que todas as pessoas tenham uma boa experiência. E, por outro lado, também a gente apoia como área de diversidade nos conteúdos educativos dentro da Uber, para que a gente traga uma consciência do que as pautas de diversidade significam, desse ambiente sem discriminação que a gente preza tanto e de respeito. Então é um pouquinho disso tudo, tem muita gente envolvida e vai ser sempre um prazer poder compartilhar com vocês as nossas iniciativas, que eu sei que vocês estão discutindo um pouquinho por aí. É isso, um beijo, até! Nossa, muito bom saber tudo isso, hein? Que legal, parabéns pela iniciativa de vocês. É realmente um trabalho, como eu disse, não é uma iniciativa, não tem uma fórmula. É um trabalho consistente e muito intencional aí. Inclusive, eu soube que existe um time de tecnologia chamado Equidade de Produto e cuja função é só pensar em soluções de tech para o aplicativo a partir de uma perspectiva de equidade sob a luz da diversidade local para obter a inclusão, é isso, né? E a Paola, que é uma profissional brasileira e faz parte desse time global, vai contar pra gente como funciona. Vamos ouvir? Oi, pessoal. Meu nome é Paola, eu sou pesquisadora da área de equidade de produtos aqui da Uber. O meu time foi criado há uns 3 anos e ele trabalha com diversas outras equipes aqui da empresa, incluindo o Brasil e outros países. E o nosso principal objetivo é tornar os produtos da Uber ainda mais inclusivos, considerando a diversidade de usuários que usam a plataforma diariamente. Por exemplo, a gente realizou esse ano a 2ª edição do evento Dia da Inclusão, aqui no Brasil. E nesse evento a gente discutiu com motoristas parceiros, ONGs e especialistas de diversidade como melhorar a plataforma. Mas você deve se perguntar, né? Mas como que isso muda o meu dia a dia?
Bom, todas as ideias que a gente gera nesses eventos e também em outras pesquisas que fazemos com a comunidade geram novas funcionalidades e ideias de políticas novas que são implementadas ao longo do tempo. Atualmente, por exemplo, a gente está trabalhando de uma forma próxima com comunidades de pessoas com deficiência, implementando melhorias de acessibilidade na plataforma. E no fim, isso torna o aplicativo melhor para todo mundo, e não só para essas comunidades. Mas tem muitas outras coisas em desenvolvimento, por isso eu recomendo a vocês acompanharem os nossos canais para ficar mais dentro dessas novidades. Muito obrigada e tchau, pessoal! Obrigada, Paola. Nossa, a gente realmente não faz muita ideia de tudo que está acontecendo, mas é muito interessante a gente ver como, né? A gente está falando no episódio de hoje sobre segurança, sobre tecnologia, sobre diversidade e inclusão, e as três coisas fazem uma conexão completamente incrível, né? Enquanto a Silvia falava, né, do tempero brasileiro e como a importância de vocês terem aqui uma base para poder, customizar soluções para o contexto brasileiro de um aplicativo de uma empresa que é global. E eu fico imaginando o desafio que é isso em segurança, né? O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Atuar na América Latina me parece que é muito desafiador no Brasil, então, e com contextos completamente diferentes de insegurança, né? Enfim, atender um segmento na Amazônia é diferente de atender no Rio Grande do Sul. Enfim, o Brasil é maravilhoso, o brasileiro é maravilhoso, mas é muito criativo pro bem e pro mal, né? Então, quando a gente tá falando de crime, de golpe, você precisa ser bastante versátil para dar respostas eficazes, porque o desafio é imenso. E são muitos Brasis dentro de um Brasil só, né? Ter pessoas de origens diferentes, nacionalidades diferentes é muito importante dentro do desenvolvimento, com certeza, para a gente efetivamente promover transformações, para a gente efetivamente trazer ferramentas para o negócio. Então, volta lá para aquela pauta, o nosso ciclo ali, a gente volta para a importância de diversidade. Exatamente. A necessidade de cada um é muito particular, né? Então é importante quando a gente olha para uma empresa que está olhando para essas particularidades, essas especificidades, né? De uma maneira tão, às vezes, tão interseccional e tão intencional, como você mesmo disse. Mas, Silvia, eu li uma matéria de que o CEO global da Uber dirige o app. Vocês fazem isso aqui também? Já passou por essa experiência? Fazemos aqui também. Então, aqui a gente tem a autoliderança faz essa experiência de dirigir. E ela é importante porque, como eu falei, o processo de desenvolvimento de novas ferramentas, ele passa por escutar. E é claro que escutando, a gente recebe muitos feedbacks importantes e muito valiosos. Mas tem algumas coisas que a prática também traz insights, traz ideias importantes e realizações importantes. Quando eu dirigi, eu usei um recurso que chama o Elas, que é um recurso que permite que motoristas mulheres que preferem receber viagens apenas de passageiras mulheres. E esse recurso ele foi feito exatamente para aquela insegurança, principalmente inicial, de mulheres que começam a dirigir na plataforma, que não sabem o que esperar, para elas se sentirem mais confortáveis em começar a dirigir, começar a gerar renda. E a gente sabe até que dentro do próprio contexto que a Samira está falando de violência doméstica, geração de renda da mulher é algo muito importante para tirar mulheres de situações de vulnerabilidade. Então, dentro desse ciclo todo, a gente queria incentivar mais mulheres. A gente trouxe essa ferramenta que eu tive a oportunidade de usar quando eu estava dirigindo. E a minha primeira viagem, ela começou dentro de um shopping. Eu fui buscar uma passageira dentro do shopping. E que shopping sempre tem muita gente. Então, quando eu parei na porta, devia ter 15, 20 pessoas ali. E eu ficava olhando com uma ansiedade, sem saber quem vai entrar no carro. Mas eu sabia que era uma passageira mulher. E isso já me deu uma sensação mais confortável. Então, eu consegui ver na prática como essa ferramenta cumpre a sua ideia, a sua idealização, que realmente traz esse senso. E outra coisa que a gente acaba reparando, e aí muito menos com o meu chapéu aqui de colaboradora da Uber, mas com o meu papel de usuária, eu sempre quis ser simpática, conversada com os motoristas, e toda vez que eu faço uma viagem, quando eu peço, eu já mando: olá, João, tudo bem? Como você está hoje? Eu estou com uma camisa branca, uma calça bege, estou parada na frente de tal lugar. Minha ideia era sempre facilitar a vida do motorista, que afinal tá ali trabalhando. Mas quando eu estava dirigindo, eu percebi como eu estava confundindo o motorista fazendo isso. Porque quando eu estava dirigindo, ao mesmo tempo que você tem que prestar atenção no semáforo, no trânsito, no caminho e no ponto de buscar um passageiro de um lugar que provavelmente você nunca teve, começa a aparecer aquele monte de mensagem: olá, tudo bem? Como você tá? Então mudou até a minha perspectiva. Por isso que eu acho que realmente a experiência também contribui
com todo esse processo que escutar, o feedback, todo é muito válido, mas a experiência contribui sem dúvida nenhuma. Mas nada como de fato praticar, né? Estar no lugar do outro. Muito legal essa experiência, muito bom. Samir, e você que está sempre em contato com a Uber, como é que você percebe a evolução desse trabalho colaborativo que vem sendo desenvolvido, né, ao longo de tanto tempo entre a Uber e os órgãos de segurança pública? Letícia, avançou muito desde que a gente começou a trabalhar com a Uber, tanto do ponto de vista de funcionalidades dentro do aplicativo, e essa interação com o poder público, com as autoridades em segurança pública, mas também nesse diálogo com os atores da segurança pública, né? O Leandro falava um pouco sobre os protocolos, os sites, os mecanismos previstos para que um policial, por exemplo, mobilize o time da Uber se precisar, né, enfim, de alguma informação por uma investigação criminal. Mas na prática, o policial que está na ponta muitas vezes não sabe disso. Então, esse processo de diálogo, essas formações dentro das academias de polícia para falar como isso funciona, são fundamentais. E eu acho que, enfim, muitas vezes quem está nos escutando nem imagina o quanto isso é desafiador. Não faz ideia, né? Não faz ideia enfim, e a gente está falando e o Brasil tem um contexto federativo que torna a organização da segurança pública um tanto quanto complexa. São 27 polícias civis, 27 polícias militares. Então, quando você pensa uma empresa que precisa fazer esse diálogo, é tudo vezes 27 mais governo federal. Mais Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, acho que avançou bastante. Claro, tem muito trabalho para fazer. Para quem trabalha com segurança pública sabe, o criminoso, ele é criativo, por natureza. Então, a gente diariamente tem novos golpes, tem novos crimes acontecendo com novas dinâmicas. E isso faz com que as autoridades em segurança pública precisem, o tempo todo, se atualizar e encontrar novas formas de punir, prender e investigar. E, nesse sentido, uma empresa que está em contato com a população, nesse volume diário, é fundamental que tenha essa interlocução, tanto para apoiar a polícia, mas também para garantir que, no limite do que a gente está falando, é uma sociedade mais segura, para garantir que as pessoas se sintam mais seguras e que efetivamente estejam mais seguras. E é tudo muito dinâmico no Brasil, né? Muda o tempo todo, né? Você abriu uma coisa aqui, daqui a pouco tem outra ali. E aí, Leandro, como é que lida com tudo isso, né? Até queria saber também como é que você avalia o que está sendo feito no país de maneira geral para conseguir acompanhar essa velocidade, da mudança de comportamento da sociedade, da mudança de comportamento da criminalidade, da mudança das tecnologias. Como acompanhar tudo isso? Acho que, sem dúvida, esse é um grande desafio nosso, né? É por isso que a gente tem bastante recurso, tem bastante gente trabalhando por trás para fazer com que a gente consiga trazer a nossa tecnologia como uma solução de segurança. Então, acho que não tem exemplo melhor para a gente trazer do que a integração com o 190, que a gente comentou aqui um pouco antes. E só para trazer um pouco de contexto e para falar como isso nasceu, tem um órgão nos Estados Unidos que chama FCC, que é mais ou menos parecido com a Anatel, que lá eles fizeram um estudo que determinaram que se a gente conseguisse economizar 1 minuto no atendimento de uma emergência. Então, desde que eu ligo para a polícia, desde que eu ligo para o serviço de emergência, até a chegada de uma viatura para me prestar a ajuda, o socorro, seja o que for, eles conseguiriam salvar 10 mil vidas por ano, isso lá nos Estados Unidos. Então, foi pensando numa solução como essa, ou seja, em trazer celeridade para o atendimento de uma situação que é crítica para uma pessoa. A Uber pensou, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muito dado e a gente acha que consegue colaborar, fazer com que a segurança pública tenha um atendimento mais célere numa situação dessa. Combinando isso com uma ferramenta que a gente já tem, que permite chamadas telefônicas para a polícia. Então, se hoje um usuário, um motorista parceiro quiser fazer uma chamada para a polícia, ele consegue, dentro do nosso aplicativo, ligar para o 190. Aí a gente pegou essa ferramenta e evoluiu. E aquele compartilhar minha viagem, que a gente às vezes faz, com a nossa esposa, com o nosso marido e tal, a gente consegue fazer quase que um compartilhar minha viagem automático pelo aplicativo, onde existe essa integração. Então, aqui no Brasil, hoje, nós temos essa ferramenta integrada no estado do Rio de Janeiro, no estado do Maranhão, em vias de integração no Pará e no Amazonas, e em diversos outros estados a gente tem conversa já em estágio avançado para iniciar. Então, a nossa intenção é ter essa ferramenta funcionando e integrada em todo o Brasil. E como que ela funcionaria na prática, e já funciona, por exemplo, no Rio de Janeiro e no Maranhão. Caso eu, Leandro, por exemplo, motorista parceiro, precise ligar para a polícia utilizando o nosso aplicativo, a partir do momento que eu realizar essa chamada telefônica, o policial que recebe a chamada na tela dele, vai aparecer o dado de quem está ligando, então vai aparecer o nome do Leandro, vai aparecer o telefone, o veículo, e o que eu acho que é mais importante, a localização em tempo real de quem está fazendo a chamada. Então vai aparecer na tela do policial onde o Leandro está, rua tal, número tal, até se eu me mover, se eu me locomover, aparece esse deslocamento e vai permitir
permitir que o Estado preste um atendimento muito mais célere para aquela ocorrência. Então, ele vai saber que eu tenho uma viatura que está posicionada talvez a 3 quadras daquela localização, e eu consigo enviar essa viatura de maneira muito mais rápida. É um exemplo claro de como a gente, dentro da empresa, né, com bastante tecnologia, consegue integrar e mas talvez cooperar mesmo com a segurança do país onde a gente está inserido. Onde está localizada essa ferramenta do 190, onde o usuário pode encontrar dentro do aplicativo? A gente tem dentro do nosso aplicativo um escudinho azul, que é a nossa central de recursos de segurança. Então, dentro daquela central, a gente disponibiliza vários recursos, e um desses recursos é essa possibilidade de chamada para a polícia. Então, se você clicar no escudinho azul, vai ter uma das opções lá, ligar para a polícia. Feita essa chamada nos estados já integrados, então, Maranhão, Rio de Janeiro, e em breve agora, né, no Amazonas e no Pará, esses dados já vão chegar diretamente na polícia. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, informação importante Com nesses certeza. estados que o Leandro acabou de citar, né? Isso ajuda muito. E Silvia, quando vocês estão trabalhando em soluções como essas que o Leandro acabou de mencionar, como vocês tentam encontrar esse equilíbrio entre a segurança do motorista e do usuário? Porque eu entendo que é desafiador para os dois lados, né? E a gente é uma plataforma de intermediação com 2 clientes, o usuário e o motorista, e as nossas soluções têm que ser feitas pensadas nos 2 clientes. Então, a gente sempre olha sobre a ótica de um e de outro cliente, sempre tenta melhorar a experiência dos 2 juntos. É muito importante que a gente tenha sempre esse pensamento nas 2 partes da nossa equação ali, as 2 partes da nossa intermediação. Mas um exemplo, para ficar mais fácil, é quando a gente mostra o destino para o motorista parceiro antes que ele aceite a viagem. A gente não tinha, quando a gente lançou a Uber aqui no Brasil, a gente não tinha essa ferramenta, a gente não mostrava o destino. E foi escutando os motoristas parceiros que a gente viu que esse era um pedido muito claro deles. Mas a gente precisava exatamente trabalhar e buscar uma solução em que a gente desse esse destino para os motoristas parceiros, mas que também não tivesse nenhum impacto na experiência do usuário. E o que a gente desenhou foi uma ferramenta exatamente que mostra para o motorista parceiro o destino da viagem que ele vai realizar antes dele aceitar, porque no Brasil a gente sabe como é importante para ele saber onde ele está indo, mas para a gente garantir a tranquilidade da privacidade preservada para os usuários, esse destino some depois que a viagem é concluída. Então o motorista parceiro não vê esse destino no histórico dele, porque aí o usuário mantém sua privacidade de dados. Um exemplo de como a gente tenta trabalhar nesse equilíbrio auxiliar das 2 partes. As 2 pontas, né? Isso é muito interessante. Porque é uma curiosidade, inclusive, de usuários. Se aparece o destino, não aparece o destino, se fica registrado. E é importante deixar claro, e você, nessa maneira, está atendendo os 2 lados, né? É isso. Muito legal. E dá pra gente ver de forma bem nítida, né? Que tem muita coisa sendo feita para prevenir que alguma coisa, inclusive, aconteça nas viagens. Mas e se acontecer depois que terminar a viagem? O que a pessoa pode fazer, por exemplo, Leandro? Eu acho que o ponto de partida é a gente entender que caso aconteça algum incidente na viagem, essa pessoa precisa reportar para nós, para a empresa. Então precisa abrir um ticket conosco, porque essa é a única maneira da gente saber que alguma coisa aconteceu. E sabendo que isso aconteceu, a gente consegue disponibilizar para essa pessoa, por exemplo, suporte especializado. A gente conta com suporte psicológico, por exemplo, para mulheres vítimas de violência ou para pessoas vítimas de racismo. Acho que vale deixar claro que, como a Silvia falou, a importância da privacidade do dado. Se eu, Leandro, usuário, por exemplo, fizer um reporte sobre alguma situação, ou eu, Leandro, motorista parceiro, fizer um reporte, os meus dados não são compartilhados com a outra parte. Então, se você fizer um reporte dentro do nosso aplicativo, o seu dado está seguro e a gente não vai compartilhar essa informação com as outras pessoas envolvidas naquele reporte. E isso é chave para a gente garantir a segurança da plataforma e garantir a privacidade e a tranquilidade de quem está fazendo aquele reporte. A gente está aqui falando muito sobre todas essas ferramentas de segurança, os dados, mas existe um comportamento social que eu já vi muito, Samira, que são as pessoas passarem por uma situação com o aplicativo e, ao invés de reportar, exporem nas redes sociais a foto do motorista parceiro, por exemplo. E aí, acho que é bacana você dizer qual que é o risco dessa prática de expor, né, a foto, os dados do carro do motorista. Bom, Letícia, acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que quando a gente coloca alguma coisa na internet, tá lá para sempre, né? Então, a responsabilidade de fazer isso. A segunda é que, eu acho que existe uma certa, um anseio social do tribunal da internet, né? De muitas vezes colocar, né, compartilhar numa rede social um pouco na expectativa de que isso vai mobilizar o tribunal da internet para que fiquem a favor dela, enfim, como se isso fosse quase que uma sensação de que a justiça foi feita, a justiça foi cumprida. Mas eu acho que
para quem está nos acompanhando, né, quem está nos ouvindo, é importante lembrar que isso tem riscos. Tanto se você foi vítima de um crime de fato, ou de algum tipo de agressão, quanto de eventualmente você ter se enganado. E aí eu resolvo que eu vou expô-lo na internet e vou colocar todas essas informações. Eu preciso ter em mente que, expondo essas informações, eu também estou me expondo. E que isso, em algum momento, pode virar contra mim. Eu posso ser perseguida. E hoje em dia, com 2 ou 3 buscas na internet, você já sabe metade da vida de uma pessoa. Você consegue rastrear parentes pelas redes sociais, você consegue ver se essa pessoa passou num concurso público, se ela prestou vestibular, né? Então, assim, as informações, elas estão disponíveis todas na internet. Então, no momento em que eu faço isso, nessa ideia de, né, expor para punir essa pessoa, isso pode ter o efeito inverso, que é eu ser perseguida, ou algum parente meu, algum familiar ser perseguido por algo que eu expus. Então, o certo é, você sofreu um crime, você foi vítima de racismo, você foi vítima de um assédio, então você vai até uma delegacia de polícia, presta uma queixa, abre um boletim de ocorrência, que esse é o fluxo normal, e se você foi vítima de um crime, quem tem que resolver, solucionar isso é o sistema de justiça, é a polícia. A gente falou um monte sobre como o Brasil é um país muito violento e a população vive com medo. Minha avó costumava dizer que o medo é um péssimo conselheiro, né? E eu acho que ela tem toda a razão. Então, também vou citar um exemplo recente de casos que repercutiram bastante, que era a história do golpe do gás. Sim. Até onde eu sei, e eu conversei com muitos policiais na época, aqui em São Paulo, nenhum desses casos se confirmou como, de fato, um golpe do gás. Mas a gente tem que pensar um pouco na experiência dessa mulher, que ela tá dentro de um carro de aplicativo, eventualmente, né? De madrugada, ela tá no Uber, e ela acha que que ela vai ser vítima de um crime. Ela acha que ela vai ser vítima de um assédio. E ela tá apavorada. E muitas vezes quando ela chega em casa, em segurança, ela vai expor aquilo, né, nas redes, porque ela conseguiu escapar, mas ela precisa alertar, supostamente, outras usuárias para que elas não sofram o mesmo. E expõe foto do veículo, foto do motorista. Só que aquilo era um medo, né? Ela estava motivada pelo medo, mas na prática não tinha nenhum crime acontecendo. E aí, você está acusando falsamente uma pessoa porque você achou que ela ia cometer um crime? Sim, isso é muito sério. Isso não é só muito sério do ponto de vista legal, porque você pode ser questionada judicialmente. Isso é muito sério porque a gente vive um país que o justiçamento é algo comum. As pessoas são linchadas por fake news. Alguém pode morrer por uma história dessa. Exato. E a gente tem histórias no Brasil de pessoas que foram linchadas e que morreram porque distribuíram foto dela dizendo que ela tinha cometido algum crime. Então, assim, mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, ela tem que ser punida, né, pelas autoridades policiais, eventualmente vai ser presa e responde na justiça. A gente não espera que ninguém faça justiça com as próprias mãos. Mas quando a gente coloca essas informações no tribunal da internet, a gente perde completamente o controle de como a situação vai escalar. E além da questão do tribunal da internet, existe, parece que um anseio, né, uma ansiedade de ter uma resposta rápida e imediata. Então, é como se eu vou colocar na internet a foto, vou resolver, né? Só que não, é importante, e aí, Leandro, de novo, queria que você falasse um pouco desse processo de investigação, que ele acontece, né? Como é que vocês lidam com as denúncias chegam, como vocês recebem, como é esse processo, porque, de fato, tem um trabalho profissional sendo feito para solucionar tudo isso, né? Não, sem dúvida. Acho que como a Samira colocou, né, a atribuição de fazer a repressão ao crime vai ser do sistema de justiça criminal. E eles vão atuar. E a gente está aqui à disposição para colaborar. Então, quando eu falo, por exemplo, que a pessoa precisa comunicar ao Uber sobre o incidente, para a gente que consiga prestar um apoio, excelente, mas essa pessoa também ela precisa, é parte essencial, que ela comunique às autoridades criminais, então as polícias, seja qual for a estrutura do seu estado, da sua cidade, para que ela faça uma investigação formal e, havendo necessidade, requisite os dados para o Uber. Na prática, como que isso aconteceria? Depois de registrada uma ocorrência junto com a polícia, né, esse caso vai começar a ser investigado e eles vão enviar para a gente um ofício. Então, a gente tem leis no Brasil, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece quando
essas autoridades elas podem requisitar dados para nós, e acontecendo essa situação, eles vão mandar para a gente um ofício, a gente vai receber o ofício, processar e responder, como eu já tinha falado, né, aquele nosso time de respostas. Inclusive, por exemplo, se tiver uma situação emergencial num sábado para domingo, 3 horas da manhã, a gente tem alguém do nosso lado pronto para receber isso e responder se for uma emergência, alguma situação em que haja risco iminente à vida de alguém. Mas como foi dito, é essencial que isso aconteça de forma formal através das autoridades. Eu acho que isso é chave. E só para reforçar, o caminho para pedir dados de uma viagem, além de tudo isso de uma viagem para uma investigação, é isso que você está trazendo, mas você falou também um pouco sobre um portal que vocês têm, que é importante, acho que é legal deixar aqui, né? Qual o passo a passo, porque alguém pode precisar disso. Sem dúvida. Então, como eu disse, a gente conta hoje com um portal dedicado a autoridades que atuam na persecução criminal. Esse portal é lert.uber.com, lert.uber.com. Para acessar esse portal, o policial ele vai precisar apenas do e-mail institucional dele, então aquele e-mail que termina com gov.br. E por lá você vai enviar o seu ofício, sua ordem judicial, etc. E a gente vai receber e responder. Acho que é muito importante ficar claro que a gente não vai dar resposta ou compartilhar dado, por exemplo, por telefone. Não adianta uma pessoa ligar para o suporte da Uber e pedir o dado de uma viagem. Porque existe, como eu disse, né, todo um requisito legal a ser atendido, e a gente vai atender as requisições policiais, mas a gente precisa que essas formalidades sejam seguidas, até para garantir a validade da prova daquela investigação. Então, por isso que é muito importante que seja seguido esse processo, mas como já falei aqui várias vezes, né, a gente está à disposição para cooperar. Pelo menos para mim ficou muito claro aqui de que tecnologia, segurança, diversidade e inclusão caminham juntas, assim, tem tudo a ver e é prioridade para a Uber, né? Com certeza. Então, olha, eu achei muito interessante as reflexões que a gente fez aqui, especialmente sobre essa perspectiva que eu acabei de falar de diversidade e inclusão, não ser apenas uma bandeira, mas é uma parte fundamental para que as pessoas tenham uma boa experiência ao usar uma plataforma como a Uber. A conversa que a gente teve aqui hoje mostrou o quanto que a gente está falando de temas super complexos e que, infelizmente, não tem uma única solução que vai resolver todos eles. Mas ficou evidente também que há um trabalho sério sendo desenvolvido pela empresa em muitas frentes, com muita gente preparada e muitos parceiros importantes envolvidos. Dito tudo isso, eu queria mais uma vez agradecer vocês aqui pela conversa riquíssima, por estarem aqui comigo, a você que está nos assistindo, nos ouvindo. Olha, a nossa jornada continua com mais episódios nessas conversas que têm 1000 rotas e um único destino: um mundo mais inclusivo e mais diverso. Chegamos ao final do primeiro episódio do Ubercast. Espero que vocês tenham gostado, aprendido com esse papo tanto quanto eu. Obrigada por chegar até o final dessa viagem e não deixe de seguir esse canal na sua plataforma de podcast ou de vídeo preferida. Também não esqueça de dar uma olhada nos links deixados na descrição do episódio, hein? Eu sou Letícia Vidica e estarei com você nessa viagem do Ubercast pelas próximas semanas. Então olha lá, hein? Eu te espero. Até breve e um beijo. Você ouviu o Ubercast, uma iniciativa Uber, apresentada por mim, Letícia Vidica. Uma produção Zamunda Studios com roteiro de Kika Ig.